eu sou o professor Ricardo e na aula de hoje a gente vai falar sobre sistema digestório, que é o sistema responsável pelo fornecimento de água, íons e nutrientes para o nosso corpo. Mais uma vez, a gente vai analisar os sistemas com as duas possibilidades de visão, né? Tanto pela vista anterior quanto pela vista posterior. Portanto, aqui você está visualizando a vista anterior do sistema digestório. Tá? Ao longo da nossa aula, a gente vai focar principalmente nessa visualização do nosso sistema digestório. O nosso sistema digestório, ele compreende algumas funções básicas extremamente importantes. Tá? Através do nosso sistema digestório, nós ingerimos alimentos, água, nutrientes, íons, né? Portanto, a ingestão é o primeiro aspecto que nós vamos analisar do sistema digestório. Posteriormente, o que pode ser ingerido é dividido em dois grupos principais. Eu tenho as substâncias inorgânicas, como água, íons, vitaminas, sais minerais, e as substâncias orgânicas, tá? A gente pode ingerir uma coisa ou outra, ou as duas ao mesmo tempo. As substâncias inorgânicas, elas passam imediatamente para a próxima etapa de ação do sistema digestório, que é a absorção. A gente não precisa digerir água, a gente não precisa digerir íons ou vitaminas. Após a ingestão, o nosso organismo já está apto para absorver essas substâncias, são moléculas geralmente bem pequenas. A absorção vai ocorrer principalmente nessa região aqui intestinal, conforme a gente vai ver mais adiante. As substâncias orgânicas, por sua vez, elas precisam passar por uma outra etapa do nosso sistema digestório chamada de digestão. Essa digestão, por sua vez, ela pode ser formada por fenômenos físicos, como a trituração, né? A mastigação faz parte desse processo, e o peristaltismo, que é um conjunto de movimentos de contração, sempre no sentido boca-ânus. São fenômenos que auxiliam a conversão de macromoléculas em moléculas menores, o que vai facilitar a posterior ação dos chamados fenômenos químicos, que compreendem principalmente a ação dos chamados sucos digestivos, que envolvem enzimas e outras substâncias, como a gente vai ver em breve. Posteriormente a essa digestão, as substâncias orgânicas são então absorvidas, principalmente na região intestinal, como veremos em breve. O que não for aproveitado e absorvido pelo organismo vai ser eliminado do corpo pela defecação. O nosso sistema digestório, ele é dividido em duas partes principais. Eu tenho o tubo digestivo, que é essa estrutura que você está mais acostumado a ver, mais familiarizado, e as glândulas anexas, como por exemplo o fígado e o pâncreas, que são duas glândulas extremamente importantes no nosso sistema digestório. Eu tenho também, como componente das glândulas anexas do nosso corpo, as chamadas glândulas salivares, que têm um papel fundamental principalmente no início do processo digestivo. O fígado é a maior glândula do nosso corpo, com aproximadamente 1,5 kg. O fígado realiza várias funções, vários papéis no nosso organismo, dentre eles a degradação do álcool e de outras substâncias tóxicas que porventura o seu corpo entra em contato. O fígado sintetiza ureia, principalmente a partir da amônia. O fígado armazena glicose na forma de glicogênio, quando posteriormente o nosso organismo necessita de glicose para a realização das várias atividades metabólicas que demandam a respiração celular, esse glicogênio vai ser quebrado e a glicose é liberada na nossa corrente sanguínea. O fígado também degrada hemácias no nosso corpo. Tá? Hemácias que nós já trabalhamos anteriormente em sistema respiratório e sistema cardiovascular. Se você não viu, é importante que você veja essas aulas anteriores para que a gente consiga continuar com tranquilidade no sistema digestório. Outra função importante do fígado é a síntese de bile. A bile é uma substância que é produzida no fígado e é armazenada numa vesícula localizada embaixo do fígado, chamada de vesícula biliar.
A vesícula é um órgão pequeno, com 10 centímetros por 3,5 centímetros. Ela armazena a bile e libera esse conteúdo através do ducto colédoco, principalmente quando você ingere alimentos gordurosos. Portanto, a ação da bile é emulsionar as gorduras, tá? Ela não é uma enzima, como veremos em breve, mas ela vai facilitar, ela vai permitir a ação das lipases, como veremos a seguir. Outra glândula anexa que tem um papel extremamente importante no nosso sistema digestório é o pâncreas, que está localizado aqui atrás. Portanto, visto anteriormente, você não tem uma visão muito adequada do órgão. O pâncreas é um órgão muito importante. Ele é uma glândula menor que o fígado, com 15 centímetros de comprimento por aproximadamente 4 centímetros de altura, e é classificado biologicamente como uma glândula mista, ou seja, ele tem uma região endócrina que libera o seu conteúdo no interior de vasos sanguíneos. Nesse caso, os conteúdos são a insulina e o glucagon, que são hormônios que regulam a quantidade de glicose no nosso sangue. Tá? A insulina diminui o açúcar no sangue, o glucagon aumenta o açúcar no sangue, mas esse é um assunto que a gente vai abordar mais adiante em endocrinologia. E o pâncreas tem uma região chamada de região exócrina, que libera o seu conteúdo para fora do sistema cardiovascular, no caso, para o interior do tubo digestivo, além das glândulas anexas. O sistema digestório também é composto pelo chamado tubo digestivo. O tubo digestivo é um tubo muscular formado principalmente por musculatura lisa, tá? E ele recebe o alimento oriundo da boca. Portanto, o alimento passa pela boca, passa pela faringe, atravessa um tubo muscular chamado de esôfago. Posteriormente, ele passa pelo seu estômago, pelo seu intestino, pelo reto e pelo ânus. Esse é o trajeto dos alimentos através do tubo digestivo. O intestino, por sua vez, ele divide-se em duas partes, o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, por sua vez, divide-se em três partes principais: o duodeno, que é a região onde a principal parte da digestão e a parte final da digestão dos alimentos vai acontecer, e o jejuno e o íleo, que são os trechos finais do intestino delgado, onde ocorrerá principalmente a absorção dos nutrientes. Agora que nós já vimos as partes principais e as estruturas componentes do sistema digestório, a gente vai entender um pouquinho a fisiologia da digestão. A gente vai ver o que acontece com o alimento quando ele chega no nosso corpo. Cada componente desse alimento vai passar por uma via, por um processo digestório diferente, como nós veremos a partir de agora. A gente vai começar falando, nesse sanduíche que você está visualizando aqui, do pão. A digestão vai ocorrer principalmente em três regiões do nosso sistema digestório: a boca, o estômago e o primeiro trecho do intestino delgado, que a gente conhece como duodeno. Vamos começar analisando o trajeto e o processo fisiológico relacionado à digestão do pão nesse sanduíche que você está visualizando aí. O pão é composto principalmente por um polissacarídeo chamado de amido. O amido, quando chega na boca, ele vai sofrer a ação das glândulas salivares, que são glândulas anexas ao nosso sistema digestório e que liberam saliva. A saliva, por sua vez, ela contém a amilase salivar ou pitialina, que é uma enzima que quebra o amido em maltose, ok? Portanto, simplificadamente, a gente está representando aqui a macromolécula orgânica, o amido, sendo quebrado em moléculas menores de maltoses. Tá? Isso é uma representação simplificada, porque na realidade o amido é uma molécula gigantesca, composta de várias moléculas menores que são as maltoses. A ptialina, ela age num pH em torno de 7, um pH neutro. Esse é o pH ideal para a ação
dessa enzima na digestão do amido. Lembrando que o amido está presente em vários alimentos, não apenas no pão. Você pode obter esse amido de outras fontes alimentares mais saudáveis, mais naturais, como, por exemplo, a batata doce, os tubérculos, algumas raízes tuberosas, como a batata, o inhame, a macaxeira, são todas fontes de amido naturais. Depois que nós obtemos a maltose a partir da digestão do amido, essa maltose desce para o nosso duodeno. Lá no duodeno, essa maltose vai sofrer ação de uma outra enzima liberada pela parede do próprio duodeno. Lembrando que o duodeno é o primeiro trecho do nosso intestino delgado. A enzima produzida pelo duodeno é chamada de maltase e, ao contrário da boca, ela age melhor num pH entre 7 e 8, um pH mais alcalino. A maltase vai quebrar o disacarídeo maltose em duas moléculas de glicose, que já são pequenas o suficiente e já podem agora atravessar a barreira do jejum no ilho, cair na corrente sanguínea e se deslocar até o fígado. Portanto, depois que essa glicose é absorvida, ela é armazenada no fígado sob a forma de glicogênio, que é um parente do amido. É a forma com que os animais conseguem armazenar glicose. Os vegetais armazenam glicose na forma de amido. Acontece que nem todo amido é digerido totalmente na boca. Às vezes a gente come um pão, um macarrão, uma batata doce muito rapidamente, não dá tempo desse amido ser totalmente digerido na boca. Não tem problema, esse amido será ingerido, vai atravessar o estômago, vai chegar até o duodeno, onde uma outra glândula anexa vai ter um papel fundamental na digestão desse amido que chega até o primeiro trecho do intestino delgado. Tá? Ele chegou íntegro porque não foi digerido totalmente na boca e o pâncreas agora irá liberar uma enzima chamada amilase pancreática. Como o nome já diz, essa enzima vai quebrar o amido em seus componentes principais, que são as moléculas de maltose, o disacarídeo maltose, que posteriormente, como já vimos anteriormente, vai ser quebrado pela maltase produzida pelas paredes do próprio duodeno e agora nós obtemos a glicose, que já pode atravessar diretamente a barreira do jejum no ilho, chegando à corrente sanguínea e novamente sendo armazenada no fígado sob a forma de glicogênio. Portanto, estas são as duas formas principais que o nosso organismo tem de digerir o amido. Outra fonte de glicose importante que você vai obter agora não mais através do amido, mas através principalmente da ingestão de frutas ou de doces diversos, é um açúcar que você conhece tecnicamente como sacarose. Popularmente você chama esse açúcar de mesa. Esse disacarídeo, ao ser ingerido, vai atravessar sua boca, ele não vai sofrer digestão na sua boca e nem no seu estômago. Ele vai descer direto para o seu duodeno, onde num pH alcalino, a parede do órgão irá liberar uma enzima chamada sacarase. Essa enzima irá quebrar o disacarídeo sacarose em glicose mais frutose, dois monossacarídeos que já podem atravessar a barreira do jejum no ilho e novamente serão acumulados no fígado. O fígado, como vocês podem perceber, ele geralmente é o primeiro caminho, o primeiro trajeto que esses micronutrientes rumam após serem absorvidos a nível de jejum no ilho. Posteriormente, do fígado é que esses nutrientes irão migrar para as diversas outras áreas do nosso organismo. Ainda falando em açúcares, outro alimento que também contém um tipo de açúcar é o leite. O leite contém um tipo de açúcar, um disacarídeo, que a gente conhece como lactose. Leite, creme de leite, queijo, sorvetes diversos
são fontes de lactose, são fontes desse disacarídeo, desse açúcar de duas moléculas. A lactose também não sofre digestão na boca nem no estômago. Ela vai deslocar-se diretamente para o duodeno, onde, mais uma vez, a parede do duodeno vai produzir uma enzima chamada lactase, que vai quebrar a lactose em glicose mais galactose, que também irão atravessar o intestino e acumular-se no fígado para posteriormente serem transportadas para as outras áreas do nosso organismo. Muitas pessoas possuem problemas na produção dessa enzima aqui. Se você não fabrica devidamente a lactase, você não vai conseguir quebrar o açúcar do leite e, por consequência, esse açúcar não vai conseguir ser absorvido pelo seu organismo. Portanto, se falta lactase no seu corpo, você não consegue digerir a lactose e ela vai continuar passeando aqui por todo o seu intestino, podendo chegar até o intestino grosso, onde não vai mais haver absorção desse nutriente. Portanto, essa lactose, ela vai servir de comida para as bactérias que vivem no teu intestino. E elas vão começar a degradar este açúcar, vão produzir muitos gases e muitas pessoas têm uma série de desconfortos intestinais relacionados à não produção da enzima lactase. Esse problema ocorre muito frequentemente em adultos, porque essa enzima, biologicamente, evolutivamente falando, ela foi projetada para agir principalmente em bebês. Portanto, adultos que insistem em ingerir esse disacarídeo muito frequentemente têm problemas relacionados à lactase, porque é muito frequente com a idade nós irmos reduzindo a nossa capacidade biológica de produzir a enzima lactase. Agora que nós já falamos dos diversos tipos de açúcares e seus processos digestivos, a gente vai falar um pouquinho sobre outro importante grupo alimentar, que são as proteínas. Carne vermelha, frango, peixe, frutos do mar, ovo, alguns vegetais. Enfim, eu tenho várias fontes biológicas de proteína. A proteína, ao contrário do amido, não inicia seu processo digestivo na boca, mas sim no estômago. A parede do estômago, estimulada pela ação do hormônio gastrina, irá fabricar um zimógeno, uma enzima inativa chamada pepsinogênio, que, na presença de ácido clorídrico, converte-se em uma enzima ativa chamada pepsina. Essa pepsina, por sua vez, graças à presença do ácido clorídrico, ela vai atuar em um pH muito mais baixo que o pH neutro da boca e que o pH alcalino do intestino. Portanto, o pH ideal para a ação da pepsina é entre 1,5 e 2. Esse pH extremamente ácido, ele é importante não apenas para a ação da pepsina na digestão da proteína, na quebra da proteína em moléculas menores, os peptídeos e as peptonas, mas também esse ambiente extremamente ácido, ele é importante como defesa do nosso organismo. Os alimentos ingeridos que passam pelo estômago, normalmente esse pH extremamente ácido e inóspito, matam micro-organismos diversos que você ingere com o alimento. Vírus, fungos, bactérias, protozoários, muitos desses organismos param aqui, perdem a sua atividade e morrem aqui devido à ação desse ácido clorídrico. Lembrando que a pepsina, ela é biologicamente classificada como uma protease, é uma enzima que digere proteínas. O problema é que o estômago é um órgão proteico, é um órgão feito basicamente de proteína. Os músculos, o músculo liso, componente do nosso tubo digestivo, ele é feito principalmente por proteína. E por que que essa pepsina não digere o próprio estômago? Porque o estômago, ele produz uma camada interna de muco protetor. É esse muco quem protege o estômago da ação das próprias enzimas que ele produz. Esporadicamente, algumas pessoas têm problemas na
produção dessa camada de muco protetor. Como resultado disso, nós podemos ter ulcerações, feridas, lesões no estômago por ação do ambiente extremamente ácido e da protease gástrica, a pepsina, que acaba digerindo trechos, áreas, regiões do próprio estômago. Posteriormente, após a quebra da proteína em peptídeos e peptonas, esses peptídeos agora são conduzidos mais uma vez até o primeiro trecho do intestino delgado, duodeno, onde a parede do duodeno vai fabricar um outro tipo de enzima chamada de peptidase. Essa enzima, ela quebra os peptídeos em moléculas ainda menores, conhecidas como aminoácidos. Estes aminoácidos, por sua vez, conseguem atravessar a barreira do jejum no ilho, caem novamente na corrente sanguínea e são conduzidos até o fígado, onde posteriormente serão levados para outras regiões do corpo. Como acontece com o amido, que nem todo amido é digerido na boca, nem toda proteína é digerida no estômago. As proteínas que não foram totalmente digeridas no estômago descem para o duodeno e sofrem a ação de duas enzimas que são fabricadas pelo pâncreas, a tripsina e a quimiotripsina, que também são proteases. No entanto, essas enzimas, elas só conseguem agir em um pH alcalino do duodeno. Esse pH alcalino é produzido graças ao bicarbonato de sódio, que também é fabricado no próprio suco pancreático. As proteínas agora são quebradas em suas partes menores, os peptídeos e peptonas, que por sua vez sofrerão a ação das peptidases produzidas pela parede do próprio duodeno, sendo quebradas em moléculas menores os aminoácidos, que são absorvidos, caem na corrente sanguínea e vão até o fígado, onde de lá serão conduzidos para outras regiões do corpo. Alimentos orgânicos também possuem ácidos nucleicos. DNA e RNA, ele está presente no núcleo de todos os organismos do planeta. Portanto, quando você come um peixe, quando você come um camarão, quando você come um frango, você vai estar ingerindo ácidos nucleicos presentes nesses alimentos. Esses ácidos nucleicos são moléculas grandes que não conseguem ser absorvidas diretamente. E a gente precisa digerir esse DNA ou esse RNA. Para isso, o pâncreas fabrica uma outra enzima chamada nuclease, que, como todas as outras enzimas que agem a nível do adenal, só vão funcionar bem no pH alcalino entre 7 e 8 aproximadamente. A nuclease vai quebrar o DNA e o RNA em suas partículas menores, que são os nucleotídeos, que caem na corrente sanguínea, passam pelo fígado e serão conduzidas para outras áreas do corpo. E a última categoria de alimentos que a gente vai analisar a digestão são os alimentos gordurosos, ricos em óleos e gorduras, bacon, queijos amarelos, enfim. Existem vários alimentos, você deve conhecer bem, que são ricos em gorduras. As gorduras não são digeridas na boca, podem sofrer uma digestão parcial a nível de estômago. O estômago fabrica uma enzima chamada lipase gástrica, tá? Mas essa enzima e as outras enzimas que quebram gorduras vão agir principalmente a nível duodenal. Mais uma vez, se o alimento chegou até o duodeno, o pH ideal para ação é um pH alcalino. A digestão das gorduras vai seguir um caminho um pouco diferente dos outros nutrientes que nós estudamos até o momento. Para que a enzima que quebra, que digere a gordura, consiga funcionar devidamente, entra em cena outra glândula anexa ao sistema digestório, que é o nosso famoso fígado. O fígado, ele vai fabricar uma substância que tem a ação semelhante a um detergente chamada bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar e através do ducto colédoco será conduzida até o duodeno. No duodeno, essa bile vai agir
emulsionando as gorduras, facilitando a posterior ação da enzima que vai digerir a gordura, chamada lipase pancreática, produzida pelo pâncreas. Agora sim, a lipase pode agir na gordura, quebrando essa gordura em ácidos graxos e glicerol, que, diferentemente dos outros nutrientes, vão ser absorvidos a nível de jejum no ilho, mas vão cair nos vasos linfáticos, posteriormente irão seguir para a corrente sanguínea para serem distribuídos em todas as partes do corpo. Outro aspecto importante que a gente precisa ressaltar aqui é que algumas pessoas precisaram sofrer uma intervenção cirúrgica para extração dessa vesícula aqui, principalmente pessoas que possuem as famosas pedras na vesícula e precisam se submeter à remoção cirúrgica dessa vesícula, uma cirurgia chamada de colecistectomia, tá? Onde o médico tira a vesícula. E aí você se questiona, se essa vesícula foi retirada, significa dizer que a pessoa não vai mais conseguir produzir bile? Não, não é isso. Lembre-se que a bile não é produzida na vesícula, a bile é produzida no fígado. A vesícula apenas armazena essa bile produzida no fígado. Portanto, quando você ingere grandes quantidades de gorduras, a bile acumulada na vesícula biliar vai ser despejada no duodeno para facilitar a digestão dessa gordura. Pessoas que não têm vesícula, o fígado despeja a bile à medida que vai sendo produzida. Essa bile não vai ficar mais armazenada a nível de vesícula biliar. Portanto, essas pessoas geralmente não é aconselhado que elas ingiram grande quantidade de gordura, porque elas muito provavelmente vão ter uma digestão prejudicada, pois não vão conseguir liberar a quantidade adequada de bile para facilitar a posterior ação da lipase pancreática. Bem, agora que a gente já trabalhou a digestão dos grupos alimentares principais, a gente vai passar para um outro trecho do intestino. Lembrem-se que esse processo digestivo finalizou-se aqui na região do duodeno e na região do jejum no ilho, a parte final do intestino delgado, esses nutrientes foram, em sua maioria, absorvidos. Agora a gente vai falar do trecho final do intestino, o chamado intestino grosso. Os resíduos alimentares que não foram totalmente absorvidos a nível de intestino delgado passam para o intestino grosso, entrando no primeiro trecho do intestino grosso chamado de ceco. No ceco existe um apêndice chamado de apêndice vermiforme ou apêndice iliocecal. Aqui começa a produção do chamado bolo fecal. Esse bolo fecal agora sobe por esse primeiro trecho do intestino grosso, chamado de cólon ascendente. Depois ele caminha por essa outra região, chamada de cólon transverso. Posteriormente, ele desce pelo cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus, sendo então eliminado do organismo sob a forma de defecação. A função principal do intestino grosso vai ser a absorção de água e a produção de vitamina K e B12, principalmente pelas bactérias presentes nessa região intestinal. Com isso, a gente conclui o nosso assunto de sistema digestório e em breve a gente vai continuar falando um pouco mais sobre fisiologia humana. Um abraço e até a próxima!